Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enauta para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Décio Oddoni, diretor-presidente, a Sra. Paula Costa Corte Real, diretora financeira e de Relações com Investidores, e o Sr. Carlos Mastrangelo, diretor de Operações. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Enauta, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Enauta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para a diretora financeira e de Relações com Investidores da companhia, Sra. Paula Costa Corte Real, que dará início à apresentação. Por favor, Sra. Paula, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigada por estarem conosco aqui na nossa primeira conferência deste ano de 2021 para discutirmos os resultados da Enauta nesse primeiro trimestre. Vamos começar pelo slide 2, com os destaques do período, que foi bastante movimentado aqui na companhia. A produção total, incluindo Atlanta e Manati, foi de 1 milhão de barris de óleo equivalente nesse período, o que equivale a uma produção média diária aí de quase 12 mil barris de óleo equivalente. O retorno da produção de Atlanta ocorreu em 19 de fevereiro, por meio de um dos poços, e a gente registrou, então, 45 dias do campo em operação nesse primeiro trimestre. A gente ficou muito satisfeito e animado com o retorno do segundo poço de Atlanta, que aconteceu agora no início de maio, e levou a produção combinada dos dois poços para 18.500 barris de óleo por dia. Essa foi uma ótima notícia, ainda mais considerando esse período que a gente está vivendo e os desafios enfrentados aí durante a pandemia. No início de abril, a gente recebeu a aprovação da ANP para assumir os 100% de participação no campo de Atlanta, e agora falta só a constituição da garantia para o abandono dos poços e a assinatura do aditivo ao contrato de concessão, que a gente espera finalizar ainda ao longo desse segundo trimestre. A gente deu seguimento também ao processo de licitação do FPSO e dos demais sistemas necessários para a implementação do sistema definitivo do campo de Atlanta, que eu vou detalhar mais adiante. Do ponto de vista financeiro, os resultados do trimestre foram impactados pelo menor lucro operacional e pela variação cambial dos saldos de passivo de arrendamento. A nossa posição de caixa segue bastante sólida, em 1,8 bilhão de reais. Essa semana, a gente realizou o pagamento de 51 milhões de reais de dividendos, o que significa aproximadamente 19 centavos de real por ação. No slide seguinte, slide 3, vocês podem ver em maior detalhe o desempenho da produção no trimestre. Nesse primeiro trimestre, a produção de Atlanta foi afetada pela parada preventiva durante a maior parte do período. Na comparação anual com o primeiro trimestre do ano passado, quando o campo estava operando com 3 poços produtores e sem nenhuma interrupção, a queda na produção de Atlanta foi parcialmente compensada pelo aumento no campo de Manati, de 67%, que inversamente teve a produção suspensa por um período no primeiro trimestre do ano passado. Quando a gente verifica a produção total da Enauta, a gente registrou uma queda de 32% no ano contra ano, e a nossa produção diária foi de 12 mil barris de óleo equivalente por dia, em comparação aos 17 mil barris de óleo equivalente no primeiro trimestre do ano passado. A boa notícia é que a gente já tem os 2 poços produzindo agora, com uma média diária de 18.500 barris de óleo por dia. Em mais alguns meses, até o final de julho, a gente já vai estar operando com os 3 poços de Atlanta.
Em Manati, a produção foi de 3,3 milhões de metros cúbicos por dia, comparado a 2 milhões de metros cúbicos por dia há um ano. Lembrando que a Enalta vendeu sua participação de 45% no campo para a Gasbridge por 560 milhões de reais, e esse valor pode ser aumentado em função de determinados eventos e condições regulatórias e comerciais. Caso a venda do campo se materialize, como parte do acordo, o resultado contábil deste ano de 2021 será compensado no valor total da venda. Passando para o slide 4, nesse slide a gente apresenta os resultados financeiros. A receita do período ficou praticamente estável em relação ao trimestre anterior, totalizando 181 milhões de reais. Quase 70% dessa receita veio de Manati. A gente teve reduções significativas no custo, tanto na comparação do ano quanto com relação ao quarto trimestre de 2020. No ano, a redução foi de 44%, especialmente em função da redução do custo de afretamento do FPSO e dos custos de depreciação e amortização no período, devido à menor produção. Com isso, a gente registrou uma margem EBITDAX de 68%, 2,4 pontos percentuais de evolução no ano e 5,2 pontos percentuais de evolução no trimestre. No slide 5, apresentamos nossa solidez financeira e por que acreditamos que estamos em uma posição única para aproveitar as oportunidades de consolidação do mercado no Brasil, como parte da nossa estratégia de renovação do portfólio e expansão de negócios. Nossa dívida total segue em queda, considerando as amortizações do período. Hoje a gente tem aproximadamente 200 milhões de reais de dívida. Com relação à alavancagem, claramente a gente tem espaço no nosso balanço para acessar o mercado. Estamos em uma posição bem confortável para fazer frente aos compromissos de CAPEX aí dos próximos 2 anos, da ordem de 145 milhões de dólares, e ainda seguir crescendo. Eu vou passar a palavra agora para o Décio, que vai finalizar a apresentação e retorno em seguida para a sessão de perguntas. Décio. Bom dia a todos aí. Prazer estar com vocês e agradeço aí quem nos acompanha hoje. Né? Esse slide 6 traz os avanços que nós tivemos aí em Atlanta nos últimos meses, né? A Paula já comentou, né? Mas resumindo, as aprovações aí para que a Enalta assuma a totalidade do campo, a retomada da produção que aconteceu no segundo poço agora em início de maio, dia 7, e a gente com isso mantém a projeção do ano, que é da ordem de 14 mil barris por dia, né, com intervalo de mais ou menos 10%. Continua também o processo de licitação do sistema definitivo do campo, um novo FPSO, já reportou isso também, capacidade para 50 mil barris, né, de 6 a 8 postos produtores. A gente vai aproveitar 3 postos que já estão em operação no sistema atual. E, como também já foi reportado, a licitação considera a adaptação do UX2, né, que é um navio existente, e a companhia assinou um contrato de exclusividade que prevê a opção de compra no final da licitação, aí no período de 12 meses. Então, agora, a gente em maio vai dar o início ao processo licitatório dos demais sistemas, né, sistema submarino, barcos e postos do sistema definitivo, e tudo isso está caminhando como programado. Outra notícia boa é a venda do petróleo de Atlanta. A gente teve um novo contrato com a Shell, que foi aprovado no final do mês passado, que melhora as condições de comercialização, né, um contrato de retirada de petróleo no FPSO, no navio, com desconto aí inferior a $1 por barril, incluindo aí os custos logísticos, desconto em relação ao Brent. Isso, né, ajuda a diminuir a volatilidade da nossa receita aí, até o final do sistema antecipado. E por fim, né, não é relevante também, o acordo que foi feito com a Doma Energia, que extingue todos os litígios relacionados aí ao campo de Atlanta. No slide 7, a gente fala do portfólio exploratório da Enalta. A gente está programando aí, no final do ano, a perfuração do primeiro poço na bacia de Sergipe-Alagoas, no prospecto aí Cutthroat, está no bloco 428 lá da bacia. Então, que a gente espera ali algo muito semelhante ao que fez em outras descobertas na costa oeste da África. O consórcio nosso é a Exxon Operadora, a Murphy Oil e a Enalta. Eu lembro que nós temos aí 9 blocos na região adquiridos aí nos últimos anos.
quando da negociação da entrada desses parceiros, a Enauta negociou um carrego de forma que nós não vamos pagar todo o custo da perfuração do poço. Então, nossos investimentos aí no ano, né, nesse prospecto, estão aí estimados em cerca de 8 milhões de dólares. Por fim, mais um slide, por favor. Assim, nesse último slide, a gente tem aí um resumo, né, do reposicionamento estratégico da Enauta, que a gente vem anunciando aí já há algum tempo, né, e a gente continua trabalhando para criar um portfólio, né, capaz de gerar valor, seja através da diversificação dos ativos ou da distribuição de dividendos. Nós acreditamos que criando um portfólio diversificado com ativo ou ativos em produção, com o avanço no projeto definitivo de Atlanta e com investimentos seletivos em exploração, a gente pode criar um portfólio capaz de gerar bastante valor, né, e trazer aí bons resultados para a companhia no futuro, né? A gente vê essa oportunidade de aquisição de ativos fruto do reposicionamento das empresas maiores, tanto no exterior quanto no Brasil, e aqui no Brasil nós estamos avaliando aí a possibilidade de fazer aquisições para repor, né, o ativo de produção nosso, Manati, que foi objeto de venda. A gente está esperando aí que as condições precedentes sejam cumpridas para que a transação seja efetivada. Então, no curto prazo, nós estamos focados aí em colocar em produção o terceiro poço de Atlanta, aproveitando esse cenário positivo aí que a gente tem no mercado petróleo, né? O barril subiu bastante nos últimos tempos. E vamos também trabalhar arduamente para melhorar a eficiência nossa em Atlanta, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de medidas que possam trazer efeitos positivos aí na redução de gases de efeito estufa. Então é isso que a gente tinha para vocês. Com esses comentários iniciais a gente encerra a apresentação e fica à disposição para as conversas aí e as perguntas. Muito obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Levy, do Morgan Stanley. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta é mais ligada à contabilidade. Acho que, no geral, desde da mudança contábil que foi implementada aí no último TRI do ano passado, o resultado tem ficado um pouco mais volátil e mais difícil de ler acima do EBITDA. Então, eu queria, talvez, tentar entender com vocês como que eu construo a ponte entre os 54 milhões de reais de custo no Atlanta ex-IFRS com o custo positivo aí de 11 milhões de reais. Quanto disso foi pagamento de leasing, quanto foi efeito FX, quanto tem de outros fatores aí no meio. E daí a segunda pergunta é ligada ao Manati. Eu queria entender com vocês como está a expectativa para a conclusão da venda em relação ao timing e também considerando a expectativa de geração de caixa para o ano, o que vocês esperam hoje em relação ao pagamento líquido para esse campo? Obrigado. E desculpa, eu estava falando no mudo aqui, Décio falando. Eu dizendo que vou passar a palavra para a Paula, mas antes eu queria me desculpar com vocês, porque nós estamos usando máscara, então o som está saindo abafado, mas esse é fruto aí do momento que a gente está vivendo. Paula, por favor. Tudo bem.
Bom, obrigada aí pela pergunta. Então, na verdade, o IFRS 16, e aí, independente, né, da mudança da leitura dele, né, que a gente teve no final do ano passado, ele acaba uniformizando o custo ao longo do contrato, né? Então, o que aconteceu nesse período especificamente, antes do IFRS 16, a gente contabilizava, né, o custo conforme as invoices que a gente tinha, né, dos contratos de afretamento, né? Com o IFRS 16, a gente acaba tendo que contabilizar todo o passivo, né, desse contrato, o ativo desse contrato, e ele é linearizado, né, pelo período de contrato. Então, como esse trimestre especificamente foi um trimestre que, em função da menor performance do campo, menor performance do FPSO, o custo do FPSO, né, que aí é um custo relevante dentro do OPEX, ele acabou sendo menor do que a média do contrato. Quando a gente faz a reclassificação desse custo, né, da linha de OPEX para a linha de depreciação, que é onde ele passa a ser impactado no IFRS, ele acaba gerando um efeito credor no custo, então ele acaba ficando positivo no custo. Isso é puramente contábil, né? Quando a gente vê o efeito da companhia sem o IFRS, no final, ele acaba sendo até melhor do que com o IFRS, porque é isso, né? O custo efetivo daquele trimestre foi menor, mas o IFRS acaba linearizando isso pelo contrato. Então, ele tem um efeito não só de linearizar e, portanto, aumentar o efeito específico nesse trimestre, onde o custo teria sido menor pela performance do FPSO, como também, na hora que ele tira da linha de OPEX e joga isso para a linha de depreciação, e aí você tem um efeito também, né, na linha de financeiro pelo valor presente, né, do fluxo e pela variação cambial, mas quando ele faz essa reclassificação, ele acaba tornando o custo credor, né? Então, acho que essa é a razão do custo ter ficado credor e a questão da linearização do contrato e a reclassificação para a linha de amortização, né, do projeto. Bom, com relação a Manati, a gente assinou no meio do ano, passando para a próxima pergunta, né, com relação a Manati, a gente assinou no meio do ano passado esse acordo com a Gas Bridge. Ele é um contrato que ele tem uma data limite para acontecer, que é o final desse ano, de 2021, né, então ele pode acontecer até o final de 2021. Ele tem algumas condições precedentes que precisam ser cumpridas, né, para que a operação se materialize, e em sendo cumprida ele tem esse deadline até o final desse ano, né? Até onde a gente tem acompanhado, acho que tem evoluído, mas a gente ainda não tem uma definição nem de data e nem propriamente de materialização desse contrato de venda, né? Mas em se materializando, o efeito são os 560 milhões de reais. Esse valor ele pode ser alterado aí em função de algumas condições comerciais que são confidenciais do contrato, e o effective date dele, ou seja, ele passaria a ser válido a partir de dezembro de 20, final de dezembro de 20. Então, o resultado de 21, em se materializando a venda, ele seria ajustado nesse preço de venda que a gente divulgou. Mas em relação a timing, o que a gente tem divulgado é uma data final para a realização. Ele teria que se materializar até o final desse ano de 21. Ótimo, obrigado. Nada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Obrigado, Paula Carlos, obrigado pela apresentação. Até pegando o gancho na pergunta anterior, olhando para o custo de Atlanta nesse trimestre, foi realmente bem mais baixo do que tinha sido acordado no DREs, né, da Petrovial, e acho que muito em função do que aconteceu nos programas operacionais. E aí minha pergunta é até quando vocês teriam, vamos dizer, esse desconto? Depois, se eu estiver errado, mas acredito que vocês tenham renegociado, até com funções de contrato, vocês tiveram esse abatimento no custo. Então, o que eu queria entender é, retornando à produção, vamos dizer, uma normalidade em julho com o terceiro poço, esse custo ele voltaria aos mesmos patamares ou ele continuaria nesse patamar atual? Para tentar chegar no lifting pós a entrada do terceiro poço.
continuando nesse ponto do terceiro poço, vocês reafirmaram o guidance de 14 mil barris por dia, só que fazendo uma conta pela produção atual com os 2 poços e a média do primeiro trimestre, a gente chegaria numa média no segundo semestre do ano, após a entrada do terceiro poço, perto de 20 mil barris por dia. E aí minha dúvida é, será que tem algum upside? Porque assim, olhando para os 2 poços já produzindo, já estão chegando a 18 mil, entrando no terceiro poço em julho, talvez pudesse ter algum upside em relação a esse número. E minha terceira pergunta, se eu puder fazer uma terceira, olhando para esse contrato novo que vocês fizeram com relação ao preço do Brent, teria a possibilidade de estender esse contrato para o sistema definitivo? Existe alguma cláusula desse contrato para uma postergação pós entrada do sistema definitivo? Essas são as 3 perguntas. Obrigado, pessoal. Gabriel, Décio falando, eu vou pedir que o Marcelo responda a primeira e a segunda pergunta. A terceira eu já antecipo. Esse contrato nosso ele vai até final de 22 e não tem previsão de extensão. No sistema definitivo nós vamos fazer uma negociação nova, mas o fato de a gente ter esse contrato é já um bom balizador. Peço ao Marcelo, nosso diretor de operações, que responda a vocês na primeira e segunda pergunta. Olá, Gabriel. Repetindo aqui, o Décio, desculpa aí pela voz abafada aqui pela máscara. O custo de Atlanta realmente ficou mais baixo. O nosso contrato é um contrato de performance. Então, como o FPSO teve downtime no início do ano e a produção está parcial, aí isso reflete no custo operacional, que é muito em função do próprio custo do afretamento do FPSO. Então, a sua segunda pergunta é se, retornando aos patamares anteriores, nós esperamos que volte próximo, mas nós estamos ainda, em paralelo, colocando algumas otimizações no nosso custo operacional, retirando alguns itens que não são necessários. Então, nós esperamos que volte a um patamar inferior ao que era antes, no ano passado, quando estava 100% operacional o FPSO. Tá bom? A segunda pergunta é sobre o terceiro poço. O terceiro poço nós estamos programando retornar em julho. Com a produção, nós estamos mantendo o mesmo guidance de 14 mil, mais ou menos 10%. Eu diria que está hoje assim, mais para o lower band, tá? Mas por enquanto ainda está com a entrada do terceiro poço. A gente deve chegar nesse mesmo guidance de 14 mil, mais ou menos 10%. Acho que a terceira pergunta já foi respondida. Tá bom? Ótimo, era isso mesmo. Obrigado. Está claro. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Christian Audi, do Santander. Por favor, Christian, pode prosseguir. Obrigado. Oi, Décio, Paulo e Carlos, tudo bem? Eu queria fazer 3 perguntas. Primeiro, do lado operacional e daí falar sobre o lado estratégico. A primeira do lado operacional, esse contrato com a Shell, e parabéns, parece um contrato bem interessante. Eu só estava tentando entender, a compra do petróleo vem com desconto de mais ou menos $1 por Brent até o fim de 22, né? Que parece um desconto bem baixo. Então, só estava tentando entender a dinâmica, como vocês conseguiram negociar isso, e se realmente é até o fim de 22 ou pode ir além disso. A segunda pergunta, focada também em Atlanta com relação a custo. Você tinha mencionado, né, o potencial de custos abaixarem ainda mais. Eu só estava tentando entender quanto rápido e que tipo de magnitude vocês veem sendo potencial de queda de custo em Atlanta. Daí a terceira pergunta, Décio,
era mais focada. É lógico que vocês têm trabalhado fortemente aí já desde que você entrou, né, nesse reposicionamento estratégico. Eu só queria entender como que está indo o processo. Vocês têm tido aí oportunidades, sem dúvida, de analisar vários segmentos do mercado. Vocês estão podendo se focar um pouco mais, as oportunidades mais interessantes estão em águas profundas, águas rasas, em terra. Só para a gente ter um pouco de uma visão de como é que está evoluindo o processo, por favor. Qualquer comentário nesse sentido agregaria, por favor. Bom, obrigado aí, Christian. Com o retorno aí da produção no segundo poço e depois no terceiro, nosso próximo foco agora é a otimização dos custos operacionais. Então nós vamos agora nos dedicar à otimização dos custos operacionais. A gente vai revisitar toda a nossa estrutura de custos, vamos ver se a gente consegue trazer algum tipo de redução para esses custos. Vamos esperar um pouquinho para a gente falar em números, porque a gente está começando esse processo, mas eu estou esperançoso que a gente consiga ter uma redução de custos nas operações atuais de Atlanta. Vamos trabalhar para isso. A questão do contrato com a Shell é isso que a gente comentou, né? Um contrato até 2022, com um desconto inferior a $1 do barril, e fruto da mudança aí do mercado de petróleo, fruto da valorização do petróleo de baixo teor de enxofre, a partir do momento que você teve lá as novas regras de combustível marítimo, da IMO 2020, que se materializou no maior interesse pelo petróleo de Atlanta, e esse contrato vai até 2022, final de 2022. E do reposicionamento estratégico, né, a gente está avaliando oportunidades, né, já validou uma nova estratégia de atuação no Conselho de Administração, foi aprovado, já está refletido aí no planejamento da companhia, já está refletido no propósito, missão, visão, valores. Agora, a gente está, como sempre falamos, né, olhando oportunidades em que a gente acredite que possa gerar valor. Não tem restrição de ambiente. A gente está olhando oportunidades de negócios que existem no nosso ambiente. E mais do que isso, eu preciso não falar. A gente não gosta de comentar, né, oportunidade de negócio em avaliação. Acho que a gente precisa ser mais cauteloso com esse tipo de coisa. E nesse último ponto, eu sei que algumas dessas oportunidades podem potencialmente ser com a Petrobras, no sentido de lotes que eles queiram talvez vender. Eu estava curioso, a Petrobras tem passado aí por mudanças de management, de board. Você tem sentido ou visto algum tipo de impacto que essas mudanças da Petrobras podem vir a ter nesses processos que você possa estar envolvido com a Petrobras ou não? Cristian, sem comentário. Tá, ok, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Matheus Enfeld, do UBS. Por favor, Matheus, pode prosseguir. Oi, obrigado, Décio. Obrigado, Paula. A minha pergunta é, considerando o caixa da companhia, que está em nível bastante sólido, e os recebíveis que a Enalta tem para receber aí no curto para médio prazo, como é que fica a cabeça de vocês para utilizar esse caixa, tanto para novos investimentos, se vocês consideram aumentar o nível da dívida bruta para fund, tanto investimento em Atlanta quanto em novos ativos, ou se, por exemplo, vocês estão considerando um nível de dividendos um pouquinho mais alto, tanto ou recorrente, como num one-off, numa parcela só. Era mais isso a minha pergunta. Obrigado. Obrigado aí, Matheus. Eu vou lembrar, acho que o que eu falei, não sei se foi na última divulgação, né, ou na anterior, é o seguinte: com esse novo cenário que a gente tem de juros, né, o nosso caixa ele tem que trabalhar. Entendeu? Ou você bota ele para trabalhar, ou você devolve para o acionista. Ficar no caixa da companhia em Selic é
eficiente do ponto de vista de geração de valor. Então, nós estamos trabalhando para criar um portfólio diversificado, como eu já comentei, e isso passa por utilizar esse caixa para aquisição, né, e compor o portfólio da companhia. Eu lembro que o portfólio da companhia era Manati, em produção há bastante tempo, gerando caixa. Atlanta, né, com um processo de sistema de desenvolvimento antecipado para ter informações para permitir a aprovação do plano definitivo. E alguma exploração seletiva. Então, a gente mantém a exploração seletiva, a gente consegue avançar agora no sistema definitivo de Atlanta, que é a novidade desse ano, e a gente está vendendo Manati. Então, nós precisamos recompor essa parte, né, da geração imediata de caixa a partir do desinvestimento de Manati, e a gente está buscando essa oportunidade. E a companhia tem uma tradição, né, de pagamento de dividendos, que é fruto da existência de resultado, né, de base para pagamento de dividendos e de caixa. Então, a nossa estratégia é essa composição, gerar valor para o acionista através de uma combinação de geração de valor nos ativos e algum pagamento de dividendo. O balanço a gente vai ver ao longo do ano e dos anos em função das disponibilidades. Ok, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Leonardo Marcondes, do Itaú BBA. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Bom, a minha primeira está relacionada à compra de novos ativos. Tá? Vocês têm quase 2 bi de caixa, né? Eu queria entender o que vocês estão enxergando como firepower para a companhia para aquisição de novos ativos. Tá? Minha segunda pergunta está relacionada à Atlanta. Agora que o futuro do campo parece bem mais claro, né, em relação ao sistema definitivo, litígios de participação, eu gostaria de saber se vocês estão continuam procurando um novo parceiro para o campo. Tá? Muito obrigado. Obrigado aí, Leonardo. Bom, primeiro a gente tem, como já foi colocado, né, essa posição de caixa e capacidade de endividamento, porque a companhia hoje tem diz ali que está negativo. Então, a nossa intenção é buscar aquisição. Né? Mais que isso, eu prefiro não comentar, nós estamos analisando oportunidades. A segunda pergunta é em relação à Atlanta. Né? Porque hoje a gente está bastante confiante, né, no potencial de Atlanta, acreditamos que temos um projeto resiliente, por isso estamos seguindo adiante com ele, senão a gente não estaria seguindo. E a ideia sim é trazer parceiro ou parceiros, justamente para ter uma diversificação de portfólio. Né? Acho que, a gente gostaria que o portfólio da Enalta fosse mais diversificado do que ele é hoje. Hoje a gente está concentrado em geração de caixa em Atlanta, depois né, concretizada a venda de Manati, e a gente quer construir um portfólio em que a gente não dependa de um ou dois ativos só, e que a gente tenha uma diversificação maior. E a atração de parceiros nos libera recursos para diversificar o portfólio. Essa é a estratégia. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Carlos Herrera, da Condor Insider. Ele diz: Olá pessoal, tudo bem? Tenho 2 perguntas. A primeira é: estando em meados do segundo trimestre de 2021 até agora, vocês estão vendo quais tendências para esse trimestre? E a segunda: nesse ponto, como vocês estão enxergando o restante do ano? Estão enxergando uma recuperação da atividade? Obrigado. Bom dia, Carlos. Bom, o que a gente vê? Do ponto de vista da Enalta, né, a gente está vendo uma retomada da produção em Atlanta, com a entrada aí em operação do segundo poço agora e proximamente do terceiro. Né. Do ponto de vista da indústria do petróleo, nós estamos vendo, com a melhoria da economia global, né, a vacinação avançando, especialmente nos Estados Unidos, e a melhora do ambiente econômico, uma reação no preço das commodities. E hoje se trabalha aí com preço de petróleo bem acima do que a gente imaginava alguns meses atrás. Então, isso é positivo para a nossa indústria. E, né, preços altos beneficiam a geração de caixa da Enalta.
Obrigado. Nossa próxima pergunta também vem da webcast de Lucas Ganzo, que é uma pessoa física. Ele pergunta: a transferência definitiva dos 50% da barra energia para a Enauta deve ocorrer em qual trimestre do ano? Obrigado. A gente já teve, né, a aprovação formal do CAD, a aprovação preliminar da MP, que depende agora de uma apresentação de garantias junto ao MP, as garantias da Enauta substituindo aí as garantias da barra energia. Isso está na mão do órgão regulador, né? E o timing depende da celeridade da MP. A gente acredita que nos próximos meses isso deve acontecer. Obrigado. A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Vicente Zancanfrantes, que é investidor. Ele pergunta: bom dia, parabéns pela nova fase da Enauta, que está efetivamente aumentando a produção através da execução de projetos há muito tempo anunciados. Por gentileza, primeiro, por que o caixa não está sendo aplicado com rendimento superior a 98% do CDI? E segundo, a demora no uso do caixa para adquirir campos maduros de petróleo ou ativos de gás em anos de inflação real alta não tem efeito indireto de encarecer as aquisições? Obrigado. Bom, a primeira eu vou pedir para a Paula, né, falando, detalhar, mas o nosso caixa está aplicado em fundos, né, conservadores e tem tido aí rendimento próximo ao rendimento do mercado. A questão da estratégia, né, você fala que a demora no uso do caixa pode causar esse tipo de perda, mas o caixa tem que ser usado de forma responsável, né? Então, processos de aquisição de ativos, eles têm que ser olhados de forma cuidadosa. O caixa deve ser empregado em projetos que gerem valor para a companhia. Então, o que eu tenho comentado é que nos últimos meses a gente tem se dedicado a identificar oportunidades e espero que a gente avance nesse processo, mas não tem nada para reportar. E reconhecemos que o caixa remunerado a CDI, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais de CDI, não é a remuneração adequada para o investimento do acionista. Então, estamos trabalhando para botar esse recurso para gerar valor. E a Paula pode explicar um pouquinho mais aí a aplicação nossa aí do caixa atual. Obrigada, Deb. Na verdade, eu acho que a aplicação do caixa ela segue a política, né, de investimento da companhia, uma política aprovada pelo Conselho de Administração, onde a gente tem restrições, né, tem um mandato para fundo exclusivo, onde a gente tem restrição de concentração por emissor, percentual, né, em bancos AAA, em bancos AA, mas é isso, são fundos conservadores. Acho que a rentabilidade ela está absolutamente em linha, né, com benchmark de fundos comparáveis. O ponto, acho que foi exatamente o que o Décio colocou, né? O objetivo da companhia é colocar esse caixa em projetos na atividade e que remunerem melhor o acionista. E aí, ao longo do tempo, acho que quando a gente enxergou um excesso de caixa na companhia e, de fato, a remuneração, né, baseada em CDI, eu acho que não é a remuneração adequada para o capital da companhia. O que a gente fez foi fazer distribuições, né, desse excedente de caixa, exatamente por entender que gerava mais valor para o acionista. Mas acho que a gente procura seguir aí uma política conservadora, que é o perfil, né, e acho que é o papel da companhia, e por isso o benchmark acaba sendo o CDI, e o objetivo é colocar esse caixa para trabalhar em projetos na atividade de óleo e gás e com certeza gerar mais valor dessa forma. Obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Christian Audi, do Santander. Por favor, Christian, pode prosseguir. Obrigado. Eu só tinha um follow-up, Paula, para você. Dado essa situação financeira tão forte, né, com net cash, só queria, você pode me lembrar, o target de vocês é para ter um net debt, se vocês fossem, né, pegar mais dívida para poder, por exemplo, fazer aquisições, você se sentiria confortável com o net debt to EBITDA no máximo do que? De 2 vezes ou 2,5 vezes? E vamos dizer que seja 2,5 vezes,
isso significa que você teria uma capacidade de levantar quanto capital que você poderia usar em aquisições? Só para a gente ter uma ideia do firing power que a empresa tem, dado o nível de alavancagem que eles têm hoje, e se você fosse chegar num nível mais alto, que você ainda se sente confortável, isso se traduziria em quantos milhões de reais em firing power que vocês poderiam usar em aquisições, por favor? Christian, eu acho que, Paula falando, obrigada aí pela pergunta. Eu acho que nesse momento nossa busca pela recomposição do portfólio, pela compra de ativos, ela está bem focada em ativos já em produção, né? Acho que a companhia identificou a necessidade de diversificar a receita, aumentar a EBITDA. Então, acho que a beleza desse tipo de aquisições é que ela se retroalimenta, né, na capacidade de alavancagem aí da companhia, né? Então, acho que o nosso trabalho agora tem sido olhar cada um desses ativos, né, como é que é o perfil de caixa, de geração de caixa desses ativos, né, se são ativos que demandam ainda algum tipo de CAPEX ou não, quanto de dívida eu consigo encaixar dentro de cada um desses ativos. Então, acho que os próprios ativos analisados têm algum espaço para alavancagem também, e quanto disso subiria para o nível corporativo, né? Eu acho que quando a gente olha aí, sei lá, mercado de capitais, e aí olhando um pouco mais o nível corporativo, né, para alguma eventual emissão, acho que o patamar de alavancagem que você mencionou aí entre chegando até 2,5 vezes, né, o EBITDA, eu acho aceitável, né, para uma eventual emissão. E aí eu acho que também essa questão dos covenants, elas têm que ser trabalhadas dentro do modelo corporativo, identificado se existe algum estresse pontual, né, ou se é um patamar de alavancagem que perdura por mais tempo, qual é o perfil de desalavancagem. Então, isso é muito no caso a caso. Eu realmente não tenho um número aqui final para te passar de quanto seria o nosso poder para aquisição, né? Eu acho que a mensagem a gente tem espaço dentro dos projetos que a gente está olhando, a gente tem espaço no corporativo, e acho que isso não seria uma limitação para crescimento e criação de valor da companhia, né? Acho que o ponto agora é ter os projetos que façam sentido, que gerem valor e que sejam boas aquisições. Tá claro. Obrigado, Paulo. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Décio Oddoni para as considerações finais. Por favor, Sr. Décio, pode prosseguir. Bom, agradeço a todos aí a presença, a participação, o interesse pela companhia, né, e vamos continuar trabalhando para, né, melhorar o nosso portfólio e aumentar a nossa eficiência, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista de emissões. Vamos trabalhar também para melhorar as ações da companhia nas questões sociais e de diversidade. E espero estar com vocês mais uma vez aí na próxima divulgação daqui a alguns meses. Muito obrigado. A audioconferência da Enauta está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e podem se desconectar agora.